Histórias não contadas. Episódio: A Festa nas Colinas Brancas. Há fogo rubro na lareira e o leito sob a cumeira, mas ainda correm nossos pés na curva chamamos de través. Pedra afincada, tronco estranho, que só nós vimos desde antanho. Bosque, flor, folha e capim, passe sim, passe sim. Morro e água a rolar, deixe estar, deixe estar. Virando a esquina, espera quieto, nova estrada, portão secreto. E se hoje de relance os vemos, quem sabe amanhã voltemos para tomar a trilha nua, que vai para sol ou para lua. Nós, maçã, abrunho e espinho, a caminho, logo vale pedra e areia. Vamos, eia, vamos, Finalmente! Exclamou Frodo abruptamente, interrompendo a canção. Já era tempo de vermos essas colinas, disse ele olhando para as colinas brancas se erguendo no final das planícies. Ele e Bilbo tinham saído de Bolsão muito antes do meio da noite, pois queriam aproveitar ao máximo a festa em Grancava. E se eles chegassem ao amanhecer, poderiam aproveitar todas as 6 fartas refeições oferecidas na Feira Livre das Colinas Brancas. Elas estavam ali o tempo todo, Frodo, meu rapaz, disse Bilbo alegre. Nós só não as vimos porque era um borrão na escuridão e estávamos ocupados demais cantando. Terminou rindo da própria piada, mas Frodo alegremente o acompanhou nas gargalhadas. Estava tão feliz que iria rir de qualquer coisa que tivesse o mínimo de graça. A vida parecia um sonho desde que se mudara para Bolsão há 4 anos atrás. Às vezes ainda se perguntava ao deitar na cama no seu quarto em Bolsão se tudo aquilo realmente era verdade. E ir para a festa em Grancava como o mais novo bolseiro da Vila dos Hobbits lhe deixava tão animado que nem uma noite inteira sacolejando sobre um pônei lhe tirava o bom humor. O dia amanhecera cinzento, as nuvens cobriam todo o céu, e a claridade foi chegando aos poucos à visão de Frodo e Bilbo. O cenário anunciava um dia nublado e chuvoso, mas uns dias antes, durante uma rodada de cerveja na taverna Moita de Eira, que ficava no caminho para a Beirágua, Papai Dois Pés havia garantido que desde que ele se conhecia como Hobbit, nunca havia chovido numa feira livre nas colinas. No máximo umas nuvens ameaçadoras pela manhã, no verão muito longínquo quando ele ainda era um pequeno e jovem hobbit. E isso fazia um bocado de tempo. Ele tinha ido para Grancava logo na manhã seguinte daquela cervejada animada. Disse que iria aproveitar e visitar uns primos pelo lado materno antes da festa. Assim também o fez Mestre Ramgand, que colocou todos os 6 filhos na sua carroça e foram até Campo da Corda, no lado norte das colinas, visitar seu irmão e sobrinhos. Frodo e Bilbo decidiram ir na noite anterior à festa. Festa essa que acontecia a cada 7 anos, mais precisamente no dia de Lite, isto é, no meio do verão. Cavalgavam pela grande estrada do leste, montados em seus pôneis que Ed Cova Miúda lhes havia alugado em Beirágua. Já estavam na metade do caminho entre Encruzada e Grancava, e a região baixa de pequenos morros e planícies,
com quase toda a terra cultivada, a não ser por pequenos bosques aqui e ali, já mudava agora para morros um pouco maiores. Estavam entrando na região das colinas, e isso queria dizer que logo chegariam à capital do condado, como muitos hobbits denominavam Grancava. A estrada que antes podia ser vista serpenteando os campos quando estava amanhecendo, agora já se perdia de vista em vários pontos do caminho. Pastagens com animais e pequenas e pitorescas tocas de hobbits, com suas sebes baixas e cercas de madeira, eram vistas salpicando os morros. Ao final de uma subida íngreme, depois de uma curva, puderam ver o que almejaram por toda a viagem. À beira das encostas das colinas brancas se estendia a cidade de Grancava. Ela tinha 2 ruas principais. Uma a atravessava em sua extensão e seguia para Cava Miúda e Campo da Corda ao norte, enquanto a outra a cortava seguindo para o oeste. Esta era a grande estrada do leste, que seguia em direção às Colinas das Torres. A cidade tinha inúmeras casas e galpões bem construídos, daquela forma hobbitesca tão conhecida, que enchiam os 2 lados das ruas e arredores. Grandes fileiras de esmios construídas dentro das colinas ficavam logo atrás. Um som fraco de música chegava com o vento, e como um pequeno formigueiro podia-se ver o movimento de pessoas, carroças e pôneis lá embaixo. Mal amanhecera e a festa já começara. Hobbits não perdiam tempo quando o assunto envolvia comida e celebração. A estrada principal era ladeada por uma sebe baixa e se encontrava por diversas vezes com estradas secundárias, que se cruzavam com outras ou acabavam numa bela fazenda de hobbits. Atrás das colinas, ao longe, podiam-se ver as 3 torres altas construídas pelo povo élfico. Imponentes agora brilhavam sob a luz do sol daquela manhã. Sim, mais uma vez Papai Dois Pés acertara. Até Bilbo e Frodo estarem a poucas milhas da cidade, as nuvens já haviam se dissipado por completo, e um azul esmaecido cobria agora o céu claro e límpido. A feira livre das Colinas Brancas havia sido contemplada com um belo dia mais uma vez. Mal os bolseiros entregaram seus pôneis ao menino hobbit, que os levara para o cercado onde estavam outros animais, e Bill Ladeira já vinha em direção a eles com um lenço de bolso enxugando a testa. Estava vestido de forma muito polida, com um belo colete amarelo e um paletó verde, que pareciam novos. Meus caros bolseiros, cumprimentou-os educadamente. É um prazer vê-los tão cedo na cidade. Bill parecia nervoso. E não era para menos. Ele era um dos candidatos à eleição para prefeito, que sempre acontecia durante a festa. E era sua primeira vez na política condadense. Bill morava numa bela toca no lado sul, dentro das colinas. E era uma alma generosa, simpática e de muito bom senso, como um bom hobbit respeitado deve ser. E parece que não fomos os únicos, disse Bilbo olhando as suas repletas de hobbits. Mesas e barracas tinham sido expostas ao longo de toda a rua principal, e mesmo ela sendo larga, uma carroça teria dificuldades de passar por ela agora. O aroma de comida já era inebriante, mas Bilbo não havia esquecido a boa educação. É uma bela festa e uma bela cidade, Bill. As bandeiras coloridas deram um toque de excelência para a decoração este ano. Mal posso esperar para lhe cumprimentar como prefeito. Bem, é exatamente sobre isso que quero conversar com você, mestre bolseiro. Quando aceitei a candidatura, não tinha me atentado à parte mais erudita da questão e... Está com dificuldades no discurso? Sugeriu Bilbo, adivinhando a resposta. Exatamente. E como o senhor bolseiro sempre é tão entendido nas palavras, pensei que talvez pudesse me ajudar. Perguntou Bill meio sem graça. Bill, meu caro, você nasceu para a política.
Um elogio antes de um pedido é o primeiro passo para uma boa barganha. Bilbo riu. É claro que lhe ajudo, meu bom hobbit. Onde está o rascunho? Que maravilha! Sinto que posso respirar novamente, disse Bilbo aliviado. Venha, estava tentando escrevê-lo na Casa Mato. É o único lugar com um pouco mais de silêncio por aqui no dia de hoje. Quer vir conosco, meu caro Frodo? Terminou se virando para Frodo. Podem ir, vou ficar bem. O feitor acabou de chegar e tem muitas barracas com comida para degustar. Respondeu Frodo, vendo uma carroça com Mestre Ramfast e sua prole chegando pela estrada norte. Então está bem, disse Bilbo. Vamos, meu caro Bill, passemos antes em algumas barracas para nos abastecermos. Ninguém consegue pensar direito quando está com fome. Bilbo e Bill Ladeira saíram em direção às barracas e Frodo foi em direção à carroça que acabara de parar ao lado de várias outras. Sam pulou eufórico para o chão e veio correndo em sua direção, com um pedaço de corda cheio de nós. Ele já se apegara a Frodo na mesma proporção que era apegado a Bilbo. Falou sorridente. Olha só, Sr. Frodo, aprendi um novo tipo de nó com meu tio. Esse aqui nem o berratouro conseguiria desatar. Quer tentar? Ofereceu a corda para Frodo. Frodo já iria responder, mas foi interrompido por um hobbit entroncado, de rosto carrancudo. Deixe-me ver essa sua cordinha, rapazinho, disse o hobbit em tom de desprezo, arrancando o pedaço de corda das mãos de Sam. Esse nozinho qualquer hobbit de Grã-Cava consegue fazer, respondeu avaliando a corda, dando seu veredito como se fosse uma autoridade no assunto. Mas consegue desatar também? Respondeu Sam desafiador e contrariado. Frodo interveio. Creio que não fomos apresentados ainda. Sou Frodo Bolseiro, de Bolsão na Vila dos Hobbits. E esse é Samwise Gamgee, meu vizinho. Frodo sentiu aquela alegria juvenil brotar novamente ao dizer que era um bolseiro de Bolsão. Mas o hobbit de Grã-Cava não pareceu nem um pouco animado com as apresentações. Rufus Grado, respondeu ele sem sorrir. Quanto à sua resposta, hobbitzinho, se virou para Sam. Olha como se faz. Rufus desatou um nó de Sam, sem nem olhar para a corda. Sam e Frodo olharam espantados. Rufus jogou a corda de volta para Sam. Da próxima vez, tenha certeza de que fez o nó direito antes de sair se gabando por aí. Terminou Rufus com um olhar vencedor. Sam já fervia por dentro, mas limitou-se a continuar com seu olhar desafiador para Rufus. Tinha noção de que era metade do outro hobbit e com certeza sairia perdendo feio no mano a mano. Mas nos pensamentos de Sam, aquele hobbit brutamontes já estava no chão comendo poeira. Vejam bem, os hobbits são em sua maioria pacatos e amistosos, mas como em todo lugar, sempre existem as frutas podres no meio da cesta. Rufus era uma dessas frutas. O que você está aprontando de novo, Rufus Grado? Ouviu-se uma voz grossa e autoritária chegando mais perto. E ela pertencia a um hobbit de cabelos mais claros, mais alto, que vinha dos campos com uma ovelha no colo e um chapéu com uma pena. Nada não, condestável Hobbit, respondeu Rufus, mudando completamente de lobo para cordeiro. Estava apenas mostrando como se desata um nó para os visitantes da Vila dos Hobbits. Terminou batendo no ombro de Sam, que o olhou zangado. Você sabe como as coisas funcionam aqui em Grã-Cava, disse Robb, o condestável, parando ao lado de Frodo. Não pensarei duas vezes em lhe deixar mofando uns dias nos túneis de armazenagem entocadeados se ouvir mais alguma coisa de você, Rufus. Agora vá procurar alguma coisa útil para fazer em vez de incomodar os visitantes. Robb não precisou dizer duas vezes e Rufus já tinha saído de lá quase correndo. Sam riu de satisfação por dentro. Para os desinformados, o condestável é o responsável pela proteção do condado, tanto das quartas como das fronteiras, nas quais eles fazem rondas regulares. Nas quartas,
são normalmente chamados quando há alguma desavença, o que raramente acontece, ou para buscar algum animal perdido, o que acontece muito. Desculpem, amigos. Rob se virou para Frodo e Sam. A ovelha os olhava curiosa. Fui atrás de Melinda, ovelha premiada do Sr. Bolgo. A coitada se perdeu depois de fugir do cercado na feira. Se Rufus importuná-los de novo, é só pedirem para falar com Robin Corneteiro ou Condestável Rob. Agora vou levar essa fujona de volta ao lar. Se despediu de Frodo e Sam e foi em direção ao Campo Norte, onde a feira de animais, frutas e hortaliças corria a todo vapor. Na feira, todos os animais e vegetais eram avaliados por uma junta de nobres hobbits das 4 quartas. E os requisitos para o vencedor de cada categoria eram basicamente maior e melhor. Algumas pessoas, como Rufus, acabavam estendendo esses requisitos para além da feira. Bilbo olhava em pé o seu antigo colete de mítrio pendurado numa das paredes, enquanto Bill Ladeira passava limpo discurso recém-redigido sentado a uma mesa. A casa Matton ficava encostada às Colinas Brancas, na esquina à direita da rua principal que cortava a cidade e seguia para as Colinas das Torres. Era como um museu onde se guardava tudo o que tinha valor, mas não mais serventia para os hobbits. O olhar de Bilbo se fixava nas pequenas luzes que apareciam e desapareciam na malha do colete prateado, que brilhava com a claridade que vinha da grande janela redonda aberta, trazendo um vento calmo e raios de sol direcionados. Mas sua mente estava mais longe. Estava no Monte Corvo, vendo o vale em frente a Erebor, num dia frio e cinzento de inverno. Belos elfos, anãos e homens caíam mortos em meio à batalha lá embaixo, e ele já esperava o fim. Lembrou-se do som das águias e sentiu de novo a repentina alegria que o dominou naquele momento. As águias! As águias! Mas seus olhos marejaram ao lembrar-se do olhar de Thorin ao se despedir na tenda. Ele chamara Bilbo de filho gentil do oeste. Sentiu novamente as lágrimas geladas vindo aos borbotões depois de ver não o rei sob a montanha morrer, mas de ver a partida de um amigo. Mestre Bolseiro, poderia ler para mim uma última vez? Bilbo teve seus pensamentos interrompidos pela voz de Bill Ladeira. Só por segurança, caso eu tenha esquecido algo. Ora, é claro que sim, meu bom amigo, disse Bilbo se voltando para o ansioso Bill com um sorriso saudoso. Dizem que dá para ver o mar lá de cima, disse Sam para Frodo, vendo a direção do seu olhar para as 3 torres na colina. O Sr. Bilbo disse que foram os elfos que construíram, para um grande rei dos homens que veio do mar. Sim, disse Frodo pensativo. Bilbo também me contou essa história. Frodo ainda olhava as torres. Sua arquitetura era fascinante, como 3 grandes velas acesas sobre os montes. Às vezes tenho vontade de ir lá conhecê-las, de ver o mar. Dizem que é grande e não tem fim. Você olha e ele não acaba, e o som de suas ondas fascina até os mais fortes elfos. Pois eu não tenho vontade nenhuma, Sr. Frodo. Veja bem, é como meu velho feitor sempre diz. Se tivéssemos que estar em lugares altos, teríamos nascido com asas. E se tivéssemos que estar na água, teríamos nascido peixes. Eu sei que vocês lá da terra dos Books gostam dos rios e tudo mais, mas eu prefiro a terra firme e bem cultivada. Essa é a verdade.
Frodo sorriu e colocou nas mãos morenas de Sam mais um pedaço de torta de maçã. Os dois estavam sentados a uma mesa entre as barracas, se deliciando com inúmeras guloseimas, vendo a movimentação e ouvindo a música. "Olha só", disse Sam já de mau humor, mesmo depois de engolir mais um pedaço de bolo. "O mestre Rufus, senhor das cordas de Grã-Cava, está ali na frente." Frodo riu. "Esqueça isso, Sam. Hoje é um dia de alegria e estamos aqui para nos divertir." "Aquela não é a sua irmã Calêndula?" Frodo apontava para uma menina de 9 anos brincando com outra menina um pouco menor que ela. "Sim, ela não desgruda da Rosinha, filha do fazendeiro Vila. Vou lá trazê-las aqui, antes que se percam no meio de tantos hobbits festeiros." Sam já estava se levantando quando viu Rufus se aproximando sorrateiro. Ainda tentou chamar a irmã, mas já era tarde. Rufus deu um grito horrendo, assustando as meninas, que saíram correndo e gritando enquanto Rufus ria de sua traquinagem bem-sucedida. Frodo e Sam perderam boa parte da manhã procurando pelas duas meninas assustadas, encontrando-as debaixo de uma das mesas de abóboras. Frodo já estava começando a perder a paciência com aquele Rufus, e Sam já havia perdido quando ele lhe havia tirado a corda mais cedo. Bil Ladeira era o novo prefeito de Grã-Cava e, consequentemente, do condado. A votação havia ocorrido sem muitos problemas, pois seu antecessor já estava muito velho e não queria mais o cargo. E seu oponente não teve muitas chances depois do discurso redigido por Bilbo e bem executado por Bil. E o outro candidato ainda tinha o agravante de não gostar de cerveja. Dizia que lhe dava azia. E como as obrigações básicas do prefeito se resumiam a banquetes e discursos, Bil ganhou por maioria esmagadora. Seu discurso de agradecimento foi como todo bom hobbit gosta, agradável e curto. Agora começaria a parte mais divertida do dia, as competições, que incluíam uma corrida com obstáculos, caça ao tesouro e a mais famosa, quem bebia mais cerveja em menos tempo. Sam e Frodo tinham acabado de ver o jovem Will Palvo ganhar a competição da cerveja em meio a brados e aplausos na taverna. Estavam caminhando na rua quando Rufus atropelou Sam, que quase caiu estatelado no chão. Rufus não parou para pedir desculpas. Parecia estar com pressa. Sam não aguentou mais e seguiu o valentão. Dessa vez ele teria uma lição. Frodo não o impediu. Provavelmente os dois sairiam dali com inúmeros hematomas, e se Frodo conseguisse, sem nenhum osso quebrado. Mas ele não abandonaria seu pequeno e fiel jardineiro. Já procurava o condestável Hobbit com os olhos. Chegaram a um campo onde vários hobbits, entre eles Rufus, se preparavam para uma competição. Pedrada no jarro de barro. Quem estourasse o jarro com uma pedrada dentro da maior distância levaria o prêmio. Sam não pensou 2 vezes e se inscreveu na competição. 5 pedras, 5 distâncias, 5 jarros. Todos estavam em suas posições. Sam só via Rufus, que nem o notara. Alheio a tudo, ele se concentrava nos jarros. Um hobbit soou o apito. Lá se foi o primeiro jarro. Todos acertaram. Para um hobbit, aquela distância era muito fácil. Todos acertaram o segundo. E mais uma vez se ouviu o som dos jarros quebrando, mas dessa vez vários soaram sem quebrar. Só 3 agora restavam na disputa. Um era Rufus e outro era Sam. Os 3 jarros quebraram. Agora só faltava um. O narrador empolgava a plateia, e para conseguir um suspense maior, dessa vez eles não atirariam de uma vez, mas um por um. Rufus começou.
Sam ouviu respirar profundamente por 3 vezes. Ouviu-se um som, a pedra foi atirada, o jarro rachou, mas não quebrou. Essa é a sua chance, Sam. Não a desperdice, falou para si mesmo. Agora era ele e o jarro. A distância era bem longa, difícil de acertar até para um hobbit. Respirou fundo. Ergueu a mão e a girou no ar e por fim lançou a pedra, que voou como uma flecha. O jarro ainda estava inteiro. Ele havia falhado. Samwise Gamgee, seu tolo! Disse para si mesmo. Ele ainda se recriminava quando ouviu Quando levantou os olhos, viu o jarro do terceiro participante quebrar em pedaços e a plateia ir à loucura com gritos e aplausos. O terceiro participante era Frodo, que Sam, de tão atento a Rufus, não havia notado. Olhou sem acreditar para Frodo, que respondeu com um largo sorriso de amigo e se voltou, agradecendo a multidão de hobbits com reverências. Rufus foi embora contrariado. Já era alta noite. A cidade estava repleta de lamparinas iluminadas entre as bandeiras, deixando as ruas cheias de reflexos coloridos. Depois de um jantar e mais tarde ceia, todas regadas com boa comida e cerveja de qualidade, Frodo e Bilbo montaram em seus pôneis para voltarem a Bolsão. A festa estava aos poucos acabando. Mestre Hamfast discutia com os filhos mais velhos Hamson e Alfred a melhor maneira de colocar em cima da carroça a grande abóbora premiada que Frodo ganhara na competição de jarros. Sam acenou um alegre adeus para Frodo e Bilbo. Frodo ainda pôde ver a figura escura de Rufus correndo nos campos do lado norte, sendo perseguido pelo condestável Robbin. Era de se esperar que Rufus mais cedo ou mais tarde terminasse assim. Já estavam a várias milhas de Grancava, e as planícies estavam pintadas de vários tons azulados pela lua. Frodo apreciava a visão. Estava cansado demais para cantar. Bilbo assobiava. De repente, parou procurando algo, muito preocupado. — O que foi, Bilbo? Perdeu alguma coisa? Perguntou Frodo, parando seu pônei também. — Meu anel! Acho que perdi meu anel! Bilbo já mostrava sinais de desespero. — Precisamos voltar. Está na estrada. Lembro-me de pegá-lo ainda quando saímos da cidade. Está no chão em algum lugar. Bilbo já descia do pônei, virando e começando a olhar o chão. Bilbo, isso é insano. Não conseguiremos achar o seu anel mesmo com a luz da lua, tentou argumentar Frodo. Quem é você para me dizer o que posso e o que não posso fazer? Respondeu Bilbo agressivo. Você mais do que ninguém sabe o quanto ele é precioso para mim. Não vou embora sem ele, nem que eu tenha que voltar até Grancava olhando cada centímetro de terra. Se quiser pode ir embora. Eu o procuro sozinho. Frodo se assustou. Nunca tinha visto Bilbo daquele jeito. Lembrava-se de como ele havia lhe contado a verdade sobre o seu anel mágico no escritório em Bolsão logo depois da mudança. De como ele tinha achado o anel e não ganho ele no jogo de adivinhas. Sabia o quanto o anel havia ajudado Bilbo em suas aventuras e como ele era importante. Bilbo, começou Frodo devagar, descendo do pônei. Eu sei o quanto esse anel é importante para você. Vamos pelo menos até a encruzada buscar algum tipo de lampião para vermos melhor a estrada, sugeriu com gentileza. Não vou ficar sem o meu anel! Gritou Bilbo de uma forma que fez Frodo estremecer. Andava pela estrada olhando para o chão e choramingando. Meu anel! Meu anel! Parou de repente.
colocando a mão no bolso de dentro do casaco. Respirou aliviado. Oh, ele está aqui. Devo tê-lo colocado no bolso de dentro depois de pegá-lo quando saímos de Grancava e acabei esquecendo. Bilbo falava como velho e manso Bilbo outra vez, como se uma sombra tivesse ido embora de seu rosto. Frodo olhou compadecido. Venha, Bilbo. Tem um bosque ali na frente. Vamos procurar um lugar tranquilo para você descansar e recuperar-se do susto. Bilbo e Frodo levaram os pôneis e os deixaram pastando perto de uns arbustos. As árvores eram altas e esparsas, permitindo a luz da lua entrar por entre elas. Encontraram uma clareira com algumas pedras. Bilbo se sentou em uma delas. Frodo sentou ao seu lado, quieto, e assim ficaram por um bom tempo até Bilbo quebrar o silêncio. Hoje revi meu colete na Casa Mato. Começou Bilbo. É interessante como conseguimos lembrar até de cheiros. Não é, Frodo, meu rapaz? O cheiro daqueles túneis nas montanhas não era nada agradável. Lembro que a criatura Gollum tinha cheiro de peixe e lama podre. Como aqueles sibilos dele eram irritantes. E quando ele começou a gritar loucamente daquela ilha, meu sangue gelou. Eu sabia que ele iria me matar. Então eu corri pelo túnel escuro. E nisso acabei caindo e colocando o anel sem querer. Gollum passou por mim sem me ver. Então eu o segui e descobri através dos seus resmungos que o anel era dele e fazia quem o estivesse usando desaparecer. E ele, mesmo sem querer, acabou me levando até a saída. Pobre criatura. Não tive coragem de matá-la, mesmo sabendo que ele me mataria se pudesse. Eu tive pena. Eu não o roubei. Eu o encontrei. O anel. E se não fosse por isso, não estaria aqui para contar a história, certo? Frodo olhou para Bilbo com carinho e compaixão. Colocou o braço sobre seu ombro. Você não é como aquela criatura, Bilbo. Você é um hobbit muito respeitado e muito amado. Frodo olhou ternamente, e Bilbo mais uma vez viu o porquê ele havia entre tantos parentes escolhido Frodo para morar com ele. Encostou sua cabeça no ombro de Frodo, e juntos assim ficaram por um bom tempo, olhando a lua que brilhava entre as copas das árvores, na quietude e calmaria das noites no condado. Mais tarde, montaram em seus pôneis e voltaram para a estrada. Bilbo, você contou a história verdadeira a Balin ou algum outro anão? Perguntou Frodo depois de um tempo. Não, só você e Gandalf. Aquele velho mago não parou de me importunar até eu lhe contar a verdade. Quase brigamos feio. Gandalf consegue ser irritante às vezes. Isso eu lhe digo. Mas no final vi que ele estava preocupado comigo e só queria o meu bem. Assim como você. Olhou para Frodo e sorriu. Frodo sorriu de volta e começou a cantar. O lar para trás, o mundo à frente, e muitas trilhas para a gente, por sombras pela noite bela, até que raie cada estrela. O mundo atrás, à frente o lar, a casa e ao leito já tornar. Bilbo acompanhou. Névoa, nuvem, sombra, escuro, esconjuro e esconjuro. Fogo e luz e carne e pão, a cama então, a cama então.
Dois viajantes com olhares sinistros bebiam suas cervejas na estalagem do pônei empinado em Bree. Não eram notados, pois a estalagem estava repleta de homens, hobbits e anãos que conversavam e riam animadamente. Num canto, perto de uma janela, um homem de botas surradas observava o recinto das sombras. Usava um capuz que deixava boa parte do seu rosto na escuridão, mas uma tênue luminosidade podia ser vista em seus olhos. Um hobbit com bochechas avermelhadas entrou no recinto e se sentou no balcão. Boa noite, cevado! Preciso de uma cerveja ou vou morrer de sede! Colocou 3 moedas sobre a mesa e jogou uma grande sacola no chão ao seu lado. Cevado Carrapicho veio atendê-lo de imediato. Está movimentado hoje, impressionou-se o hobbit. A casa está cheia e eu fico muito feliz por isso, disse Carrapicho colocando uma grande caneca de cerveja na frente do hobbit, que bebeu tudo com sofreguidão. Está vindo de onde, meu bom hobbit? Carrapicho disse puxando conversa, enchendo mais uma caneca. De Gracava, lá perto das colinas das torres. Moro em Archet. Levei algumas mesas de madeira que fiz para a feira livre das colinas, mas não fiquei para a festa. Muito trabalho a fazer em casa. Ah, sim, lembrou-se Carrapicho. Eu havia esquecido que esse ano eles iriam eleger o novo prefeito. É tanta coisa na cabeça, se justificou Carrapicho. Os viajantes se levantaram deixando as moedas em cima da mesa, que Carrapicho mandou o seu ajudante buscar. Mal eles haviam saído, o homem encapuzado também se levantou, foi até o balcão deixando algumas moedas sobre a mesa, saindo em seguida. Sei que você gosta de casa cheia, cevado, mas esse povo do norte e esses viajantes das terras ermas me dão calafrios, disse o hobbit depois de beber mais alguns goles. E enquanto Bilbo e Frodo cantavam na estrada para Beirágua, imaginando que o mundo vivia a mesma tranquilidade do condado, a vila de Bree já percebia que o mundo estava mudando. Não só pelos forasteiros que seguiam nas sombras para o portão norte, sendo seguidos por um caminhante solitário. Sussurros de um medo inominável vinham de terras distantes, e as sombras no leste se adensavam, cobrindo a terra com sons de guerra e pavor.